Arthur Carvalho, mais conhecido como Tuca, bem-vindo. É um Muito obrigado, um prazer prazer. falar com você, Prazer o meu. Arthur. Um prazer. Olha só, seu avô, Ari de Carvalho, foi um dos gestores do jornal O Dia, né? Um dos maiores jornais do Rio de Janeiro. Depois foi sua mãe. Conta um pouco da história que você já havia me falado antes. Conta um pouco da história do Dia. O dia, na verdade, meu avô, né, veio do Sul, adquiriu ele até então, né, governador Chagas Freitas. Ele era um Uhum. jornal, na época, bem popular, né, conhecido como, né, Espreme Sai Sangue. Era não que ele não seguiu sua Exatamente, eu lembro. trajetória, Uhum. não que ele não tenha seguido sua trajetória popular, mas um popular com qualidade, né, que eu acho que é o que o grupo sempre tentou entregar. Né? Com isso, a gente se tornou o jornal com a maior tiragem do Brasil, né? O maior recorde de venda de tiragem de qualquer jornal do Brasil é do jornal Dia, né? Mesmo tendo sido um jornal só do estado do Rio de Janeiro, né? Assim como a FM Dia, ele deteve e detém, né? Porque o jornal hoje, né, não seguiu com a pressão que sempre teve, que tinha, né? Deteve, né, todos os recordes de venda de tiragem foram dele. Sim, porque o Dia circulava pelo Brasil inteiro, né? Era. Era um dos maiores formadores de opinião era a imprensa que a gente via, o que acontecia no Rio de Janeiro, enfim, o que acontecia no Brasil, né? Exato. A gente chegou a botar mais de 1 milhão. Na época eu era muito pequeno, então a gente não, mas o jornal chegou a botar mais de 1 milhão já nas ruas. E era e considerava-se que tinham 3 ou 4 milhões, porque como era um jornal popular, né, ele era um jornal às vezes muito passado de mão em mão. Então ele começava o dia com um, acabava às vezes com o terceiro ou com o quarto. Diferentes jornais mais qualificados, que às vezes aquele que ficava ali dentro da casa e não tinha esse Aham, giro tão grande quanto o jornal aham, mais aham. popular. Popular. Porque, Sim, sem saber, era isso que o povo brasileiro estava querendo, né? Foi bem era. up-to-date, quer dizer, foi bem à frente, né? De todos os outros jornais, porque o Brasil estava querendo um pouquinho de verdade. Aquela coisa da imprensa meio fofinha, de botar as páginas todas as coisas, o Dia dava uma arrebentada legal, dava uma arregaçada boa. Eu acho que é isso que fez com que o Dia se tornasse o maior jornal do Brasil, digamos assim, podemos chamar assim? Podemos, né? Podemos. E em números foi com certeza. É. Bom, o Dia passou para sua mãe, ela foi gestora também do Dia, não foi? É isso? Isso. Minha tia, na verdade, depois que meu Hum. avô faleceu, acho que ela ficou, eu acho que ela ficou um tempo. É, Depois a minha mãe assumiu lá o grupo, que foi quando teve a criação do Meia Hora, foi Ah. quando ela estava à frente. E aí depois também foi quando ela estava à frente que teve a venda para os portugueses da EGESA. O Meia Hora era um filhinho do Dia, né? Era uma espécie de. Sim, sim. Inclusive tinha um horário diferente de sair e tal, né? Ou não? Não. O Meia Hora é matinal. A minha tia, que quando ela saiu da. Foi depois que a gente vendeu o grupo, que ela Ah. criou um jornal, se eu não me engano, foi o Quê? Que Notícia, algo desse gênero, não me lembro exatamente, que era um Uhum. jornal vespertino, que Uhum. ele saía realmente à tarde. Ele não saía Uhum. matinal como os demais jornais. Mas foi Uhum. pouco tempo ele ficou pouco tempo Uhum. rodando, acho que não foi muito tempo, não. Pois é, e a família toda metida nisso, porque seu pai, Walter Marcos, criou o portal Lance. O Grupo Lance, né? Que também É, foi, né? hum, Também foi um dos maiores jornais aí, com certeza foi o maior jornal esportivo da história do Brasil, né? E um dos maiores do mundo também, todo o grupo, né? Que foi todo o o Diário grupo. Lance, né? Que era o É, impresso, o Lancenet, né? Que foi o é. site, que também foi muito à frente do seu tempo, né? Na época, Muito, o isso que eu ia Lancenet, dizer, muito à frente é, do tempo. Como é que seus pais eram?
extremamente antenados com a história, seu avô, seus pais, enfim, totalmente. Que visão, né? De fazer uma É, coisa. eles É. chegaram a trabalhar juntos, meu pai e meu avô. Meu Aham. pai trabalhou durante um bom Hum. tempo lá no Grupo Dia, e aí quando ele Aham. saiu foi que ele fundou o Diário, o Grupo Lance, né? Aham. Acho que se iniciou com o Diário Lance, que era um impresso que também, acho que, assim, com certeza de grande circulação, acho que foi o primeiro tabloide, né? Que foi um formato também revolucionário, que até então eles eram aqueles jornais grandes, né? Que, assim, como o lance foi Aham. pensado para o jovem, ele veio Aham. já aquele Aham. formato, né? Já livrinho, né? Aham. Traduzindo que é um formato bem mais fácil de leitura, né? Aquela coisa Bem, que o jovem se atrapalha só de abrir aquele. exatamente, bem bacana isso, né? Bem legal. É, Hum. Como a fruta não cai longe do pé, você foi para a Rádio FM o dia, né? E isso, lá isso. você começou a fazer uma coisa maravilhosa que eu amei. Primeiro, você era responsável pelo artístico e eventos da Rádio FM o dia, que Isso, fez muita coisa, né? Deu uma balançada no Rio, bacana, né? E aí, graças a Deus. e não satisfeito, você foi responsável, cara, pela divulgação do pagode do funk. Bom, eu acho isso maravilhoso, porque não existia um espaço tanto para o pagode, tanto para o funk. Aí lá vem o cara de visão, que isso é DNA, né? Claro, né? Vem o cara de visão Teve o que lança. dia, Ah, FM o dia, assim, sempre teve um pouco desse DNA, né? uhum, Sempre, um pouco não, né? Sempre teve esse DNA dentro dela, né? O que a gente fez foi dar continuidade e querer atingir cada vez mais públicos, né? Não se é, restringir a um público específico. A gente realmente assim, a nossa ideia é realmente fazer uma rádio para todo carioca, né? Então, eu e acho que o ligado no pagode, o popular. funk, exato, exato, porque é a nossa, é o DNA do carioca, né? Então, assim, o carioca pode estar na Vieira Soto, pode estar ali no Não Península, interessa, não mas está interessa. no DNA dele o pagode e o funk, Tá, né? Não não tem jeito. interessa. Liga na FM o dia, ligava na FM o dia, e aquele pagodinho no churrasco, aquela história que isso é do carioca, bicho. Isso é fantástico do Hum, carioca, né? Isso é muito exatamente. do carioca. Que tem um pouco também, que esbarra um pouco, que eu sou do Espírito Santo, sou de Vitória. Então esbarra um pouco no nosso comportamento, que a gente é muito parecido com o Rio. Hoje a gente está em São Paulo, mas a gente é muito parecido com o Rio de Janeiro. É, Essa proximidade com o pagode, com o churrasquinho, essa coisa, que isso é do asfalto ao morro, meu irmão, é. né? O Isso é do pessoal do asfalto. Espírito Santo consome muito, assim. A gente tem hoje, né? Ah, A gente tem a Crowley, que é um instrumento que verifica a execução dos artistas em rádio, né? Tem o Connect Mix, outros que pegam de maneira mais abrangente. Quando você vê as execuções de música, né? O Espírito Santo é uma praça que tem um consumo muito parecido com o consumo do Rio de Janeiro mesmo. pois é. E toca. Aí veio o podcast. Mas antes de falar do podcast, eu queria falar que você foi responsável, você é ainda, né? Responsável pela carreira do Dilcinho, minha paixão. Não, por Não. acaso não sou mais, não. Semana passada a gente Ah, a ah, gente desfez aí, eu saí da sociedade, né? Saímos aí super de boa. Na verdade, a gente tinha um grupo, né? Era um escritório, né? Onde tinha eu e mais dois sócios, que a gente estava junto aí. Eu tô desde o início, né? Já quase 10 anos na construção da carreira dele, mas mês passado a gente achou melhor essa saída, e aí hoje em dia eu não sou mais sócio, né? Até então GH.
né, que é o Tá escritório muito que você atualizado mencionou. isso não, hein? Ah, e aí tem que falar com a assessoria, já atualizou. É você. Que é... Não, estou falando da minha assessoria. Tem que falar com a minha Exatamente. assessoria, que eles já É, atualizaram. tá muito atualizado isso não. Mas, independente disso, você vai falar com o Dilcinho, você vai falar com o Dilcinho que nós, da Portfólio, queremos fazer uma capa com ele. Há muito tempo que eu estou querendo e o pessoal tem me enrolando, está me enrolando. Então, Ah, eu vou contar com você para isso. Posso? não, vamos sim. Claro, claro. Ainda tem um ótimo que a gente fala lá, é que ele é reservado mesmo. Ele, para fazer, ele gosta muito de focar na música, assim. Mas não, vamos Ele. falar de música. Mas você está vendo como é Aham, que é a entrevista? Nossa entrevista é assim. claro. É um bate-papo gostoso, cara. Mas, Aham. mas tem, me falaram também de um outro artista, que eu não estou vendo aqui, de um outro artista que você ajudou na, 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 na carreira, que você lançou também. Aliás, Eu, reformulando, quais foram os artistas que você que fica melhor assim, que então, você fez crescer nas suas carreiras? então, assim, já trabalhei com muitos artistas aí ao longo de 2 escritórios, né, no qual fui sócio. Fui sócio do escritório chamado Muito Mais, durante um Uhum, bom período, né, onde eu tive 2 sócios lá. E lá a gente trabalhou com alguns artistas, mas assim, o caso mais emblemático assim de construção, né, que a gente começou junto, né, um cachê pequenininho e tivemos uma puta história maneira, foi o Nego do Borel, que a gente começou ali ele com um cachezinho ali de 5, 6 pau, até a gente aham, chegar ali em cachê de 120, 150, né, tá aham, concorrendo ao Grammy, né, da América Latina, a gente, porra, né, na convenção da Sony das Américas, né, ele ser um dos principais da noite, homenageado com um monte de artista lá de expressão da Sony presente. Então, assim, isso foi uma construção bem bacana. Mas nesse escritório a gente trabalhou com dezenas de outros artistas, como, né, dezenas não, mas um bom número de artistas, né, como Clariô, o próprio Dilcinho começou tudo lá, né, esse foi o escritório onde a gente começou toda a história do Dilcinho, era o escritório que tomava conta da carreira do Dilcinho, né, e aí até que houve uma dissolução, né, uhum, o Dilcinho saiu desse escritório, né, eu saí junto, né, e os demais sócios, e aí foi formada a GH Music, né, que uhum. foi o escritório com outros 2 sócios, para cuidar da carreira do Dilcinho. A Muito Mais continuou super bem, né, hoje em dia é quem gerencia o De Propósito, Uhum, 1120, então, uhum, assim, também super bacana a história. E a GH, a gente, né, ela estava com, né, tá, né, eu que não estou mais, né, com o aham. Dilcinho, com o Menos é Mais, né, que foi esse fenômeno durante a pandemia, né, Sim. Mumuzinho, né, que é um showman, acho que brinco que no pagode showman, difícil ter alguém assim com a presença, né, com o carisma ali que ele tem no palco. E eles continuam lá também, escritório super bacana, um escritório relevante no segmento, né? Graças a Deus, isso é Sim. bacana. Foram 2 escritórios, né, que eu participei da fundação desde o início e que são hoje 2 players super importantes aí dentro do segmento, com alguns outros escritórios também super importantes, né, como tem a Gold, que é do Ferrugem, como tem o escritório lá do Sorriso, como tem a GR Shows lá de São Paulo, né, do Pichote, do Belo. Mas assim, é bacana você ver, né, que você participou da história, né, desses players importantes e principalmente, né, desses artistas como o Dilcinho, que hoje, né, é um dos principais aí do segmento, disparado. Foi um artista que foi tão difícil assim, né, de chegar onde chegou, né? Foi um artista que, como eu estava começando no início, né, tinha muito preconceito, né, com ele por ter um som diferente, consequentemente eu também estava entrando, era muita desconfiança, era muito comentáriozinho negativo, então assim, Aham. é muito legal assim ver esse resultado, né? A gente, porra, ganhar o prêmio Multishow, igual a gente ganhou, que é um prêmio super bacana, então é uma realização muito bacana. E você fez collabs com um monte de coisa. Maratona da Alegria, Vila Mix. Você teve participação nisso aí, você criou projetos
musicais. Puxa, isso é muito importante na vida de uma pessoa, que é levar esses projetos incríveis para o público. Isso é fundamental. A gente tem que te agradecer por isso. É, Obrigado, obrigado. A é. maratona, assim, ali foi a maratona, é um evento que já existe, né? Já Hum, fizemos agora a 10ª edição. E aí, durante 3 anos, a gente fez essa parceria junto com o Vila Mix, onde foi a Maratona da Alegria Vila Mix, ali no Parque Olímpico. E foi um sucesso, assim. Foi 16 ou 17, que acho que foram 83 mil pagantes. É, assim, um número que eu acho não, com certeza, só o Rock in Rio, né, faz um número desse no Rio de Janeiro. hum. Primeira filial do FM o dia foi em Manaus, Foi. depois Belém, porque você foi lá para os cantos de lá, e os vizinhos aí querendo o dia. E Espírito Santo foi quando depois? Espírito Santo, a gente era para ter sido uma das primeiras. Eu cheguei aí para ir umas duas, três, para ir não, né? Você não tá, mas cheguei para lá umas Ah, duas, três vezes. A gente iniciou uma conversa, né? Com uma rede lá local, acabou não andando. E aí pintou o interesse, né? Na verdade, veio até de fora o interesse do Dicica, né? Que é a rede Acrítica, que é a principal é, player lá de é, comunicação de Manaus. é. O Dicica é um querido, Uhum. que é o responsável lá hoje em dia. E aí a gente foi para lá, assim. Faz um tempo, era para a gente ter vindo numa linha crescente, mas aí veio pandemia, veio tudo isso, deu uma retardada no processo. Mas por que lá? Porque a gente sabia que ia ter erro. Uhum. É, então eu queria errar com pouco zero. Eu brinco, eu falo, vamos Aham. errar com pouco zero. Para Aham. entrar em São Paulo, para entrar em BH, se Aham. errar é muito zero que perde. Então vamos errar lá, vamos ajustando a máquina, entendeu? Assim, sem querer menosprezar, mas assim, Aham. vamos jogar em ligas um pouco menores, que a gente sabe que a gente Sim. vai ter muito erro, muito ajuste, e a gente Aham. é muito perfeccionista, então assim, tem que ser tudo muito do jeito que é aqui, entendeu? Não Uhum. dá para ser igual a gente vê umas redes aí que só tem o nome cada cidade. Eu gosto muito de viajar de carro, né? Você vai mudando a cidade, é um negócio esquizofrênico, É outra né? coisa totalmente diferente. É outra rádio, é outra Exatamente. rádio. Tem umas É. redes que são, né, esquizofrênicas. E a gente não É. queria isso. Esquizofrênicos é Então, ótimo. Gostei. a gente não queria isso, né? Tanto em termos de programação, tanto em termos de plástica da rádio, de programas, né? Do horário que fosse local, ter um locutor com perfil. Então a gente deu uma retardada nesse processo, mas assim, soltando um spoiler, assim, a pandemia foi bom para a gente organizar muito a casa e agora quando a gente voltar a esse processo, a gente vai voltar bem forte. Expansão aí provavelmente vai ser não pontual igual foi dessa vez. Vai ser Sim. já uma série de parceiros juntos que vão estar se unindo nesse time. Agora vamos falar do Bulldog Show. De quem foi a ideia? Sua, com mais alguns malucos? Como é que é isso? Não, eu fui o único louco mesmo. Na verdade, Você é o tinha um único outro louco. amigo. Não, É na pelo verdade, tem um jeito outro. você é muito louco mesmo, porque você é um louco desbravador aí, vai se metendo. E isso é muito É, bacana, né? Se não tiver quando tá dando certo, fica bom. Quando não dá certo, é muito louco, né? Eu assisti o Bulldog Show, Obrigado. até mesmo para fazer a entrevista, e gostei. Vou continuar Que bom, obrigado. assistindo. Vou continuar assistindo. É um bate-papo descontraído. É nessa linha que eu sigo aqui. E porque a gente não gosta de uma coisa muito engessada, não gosta de ficar, né? E por isso que eu Uhum, prefiro fazer as entrevistas desta forma, não da forma escrita, porque isso aí já não. Eu vejo que não é muito o presente, entendeu? Não é, o uhum. presente hoje é cara a cara, as pessoas querem ver sua reação, querem te conhecer. Enfim, eu quero subir isso para milhares de pessoas que possam estar nos ouvindo, que possam estar nos assistindo. E o Bulldog Show, você vai me contar sobre ele. Você faz entrevistas com artistas
de a música, né? Isso, a maior parte, assim, tem de outros segmentos, mas o principal ali é pessoal da música. Quais outros segmentos você faz Ah, artista? já. Não, a gente, por exemplo, agora teve entrevista com a Nina, que é uma coach, tive Aham. entrevista com, né, o doutor José Estevão, né, um Ah, sim, advogado, entrevistas interessantes, né? entendi. Coisas assim, mas que acaba que a gente sempre acaba puxando um pouquinho para o lado artístico, né? O jurídico do artístico, o coach, às vezes, né, em relação a Aham, algum artista, né? A gente aham, também já entrevistamos, né, pessoas, não só o artista, mas pessoas de gravadora, já entrevistamos, né, o Sérgio Afonso, o Renê, que são aham, figuras de gravadora. Então a gente procura um pouco ao entorno ali. Entrevistamos a Fontinelli, né, que não é diretamente ligada à música, sim, né, o Marquinho sim, Cabral, que é político, né, aham, então de vez em quando a gente dá uma variada. Mas assim, 80% provavelmente dos convidados são aham. realmente cantores ou pessoas bem ligadas à música. A música. É bom você também ter uma certa variedade e levar pessoas, não sei se você concorda, levar pessoas que estejam, de uma certa forma, chamando a atenção do público para qualquer coisa, né? Enfim, Ter um papo bacana, né? Assim, a pessoa que é, tiver um papo bacana, acaba que rende, né? A conversa rende, fica fácil. Depois os resultados também dos números ficam bacanas, né? Às vezes pessoas que, desculpa, às vezes pessoas que você nem, né? Claro que tem a conversa interna, né? Ah, fulano a gente acha que ah, vai ter um alcance maior, fulano a gente acha aham, que não. E a gente vê que aham, às vezes quem a gente acha que vai ter um alcance gigantesco não não tem dá um nenhum, papo tão né? fluido e acaba Aham, que não rende nada. Pessoas que aham, às vezes a gente achava que seriam os números da expressão um pouco menor, tem um papo do caramba, isso rende, né? Isso gera aham, resultado, gera número, gera um papo legal, né? aham. Então não tem uma regra, digamos assim, né? Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz também para o Igor. Como você se sente? Porque isso já aconteceu comigo, tá? Eu não tenho podcast, mas tenho isso aqui. É um arremedo de podcast, digamos assim. Aham. Como você se sente quando o entrevistado tá? Aham, é, sim, não. Ou o cara tá muito nervoso, ou tá, sei lá, parece que tá de saco cheio, ou sei lá, se brigou com a vida. Como é que você se vira nessa situação? Porque eu tive que terminar uma entrevista em 25 minutos, cara. Que não consegui. Eu não consegui. Aham. E você? Conta pra mim. Então, eu tenho né, uma companheira, né, que começamos com a Samira, que hoje em dia está Vivi Tenório, então quando tem dois, já tira um pouquinho, né? Às vezes, assim, você consegue bater uma bola com ela e aí chama a pessoa. Por ter dois, ajuda um pouquinho a fazer a bola girar, né? Não fica igual Aham, eu e você aqui, que é dois, né? Se você aham. toca e a bola não volta, você fica sem bola. Né? Se tem Caramba, um bicho. terceiro, dá para contar uma historinha mais legal. Mas, assim, eu acho que é muito da pessoa. Eu já tive, assim, talvez uma das pessoas que teve um papo um pouco mais curto, é uma das pessoas que eu tenho uma amizade, uma entrega super legal, e a pessoa nas câmeras ela é um pouco mais curta, não foi algo, né? Mas eu ainda acho é, realmente fica mais curto, né? O programa. Você vai tentando puxar o que dá, você vai vendo, né, onde que a pessoa se sente um pouco mais confortável, né? Cara, e Ali, tem pô, horas essa que zona não de dá mesmo. conforto. Tem horas que É, não dá mesmo, não tem jeito, não tem. é, E isso eu estou falando de artista, de cantor, de cantora, que não saiu. E mesmo assim, com uma entrevista curta, onde o entrevistado falou pouquíssimo, o entrevistado adorou. Eu falei, meu Deus, onde é que ele gostou? Porque acho- eu penso, foi a pior entrevista que eu já fiz, cara. Pô, o que me incomoda mais ah, hoje em dia é aquela pessoa que vem toda coachada, que você vê que a pessoa está com todas as respostas de assessoria, de pautas na cabeça. Então, você faz a pergunta, a pessoa vem com a pauta, meu irmão.
pô, dos pinguins do Alasca, de não sei o Ah, quê, tal, mas não pode exatamente. falar dessa maneira, mas não pode não sei o quê. Eu tive uma entrevista dessa que eu ainda estava mais cru, né? Se eu Aham, tivesse hoje, não que a gente sempre está cru, né? ah, Mas se foi bem lá aham, no iníciozinho. Se fosse um período depois, teria dado um outro resultado. Mas na época eu segui um pouco o fluxo da pessoa e tal, mas foi o que mais me incomodou, mais até do que o que a pessoa aham, veio toda colteada, cheia de história, entendeu? Parecendo um. Tentou me botar as duas vezes na parede com um comentário meu. Ah, mas então aham. você acha que isso e aquilo? Botar um entrevistador na parede é meio complicado, porque o entrevistador revida bem, entendeu? Mas é isso que eu falei que eu ainda estava mais cru. Então Aham. eu ainda fiquei meio. Ainda eu consegui sair e tal. Se fosse hoje em dia, teria talvez uma resposta um pouquinho mais salgada. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Uma grande artista, aí a assessoria de imprensa, às vezes, a assessoria de imprensa, às vezes, é a derrota do artista. É a grande derrota do artista é a assessoria de imprensa, às vezes, tá? Porque a assessoria de imprensa me deu uma lista imensa de coisas que eu não poderia perguntar. Aí eu falei, você quer que eu entreviste ou não? Porque se eu tiver que não falar determinadas coisas, eu não gosto de tocar em assuntos constrangedores. Isso aí, eu não vejo nada de bonito, não acho ético, não acho bacana, não acho legal. Coisas que constranjam as pessoas, isso aí não. Mas uma lista do que não pode falar, do que não pode perguntar, cara, isso é, isso é doideira de assessoria de imprensa, sabe? É muita doideira. E já tive assessorias, eu não sei se você teve isso, eu já tive assessorias e escureceu de novo. Eu já tive Foi o computador aqui, desculpa. eu já tive assessorias que determinavam o tempo, ou pedia que eu mandasse antes a pergunta por escrito. Cara, se eu vou chamar você para um bate-papo, como é que eu posso mandar a entrevista antes por escrito? Se eu não vou adivinhar essa conversa que nós estamos tendo. Ora, Uhum. bolas. Então, eu queria saber se acontecia, isso acontece com você, de coisas assim, de doideiras assim, porque eu acho doideira a pessoa falar. Não, às vezes vem brifado alguns tópicos, sim. Ah, fulano prefere não tocar em assunto X, fulano prefere não tocar em Tá, assunto Y. Se é uma tá. coisa ou outra assim sutil, né, acontece. Mas aconteceu da pessoa que estava com algo, né, que a pessoa era conhecida por aquilo, ou algo, né, que estava muito Hum, quente, a pessoa não quer falar disso. Então, assim, aí eu falei, então não tem para que chamar, né? Se ela não quer falar disso, eu vou falar com ela sobre o quê? Assim, a exatamente, pessoa né, da exatamente. música. Se eu não puder falar É, sobre música com ela, eu vou chamar com ela para falar dela de quê? De medicina, agricultura, é, não vai ser, não. não tem como. E, então Então, você teve a sorte de não terem te pedido para que você mandasse as perguntas antes, porque essa de mandar as perguntas antes foi a que eu achei o mais louco. Como se eu tivesse, que a sua assessoria falasse assim, manda as perguntas que você vai fazer pro Tuca. Eu sei lá, porra, vem na minha cabeça na hora. Vai do papo, vem do que ele vai dizer. Como é que eu vou saber, uhum, cara? já não. Entendeu? Quer dizer, um negócio que não tem cabimento. Mas, enfim, o Bulldog Show está entre os mais assistidos do país, é isso? Hein? Estamos caminhando, estamos caminhando. Falta um Estamos pouquinho, mas a gente vai caminhando. chegar lá. Falta Você é um um pouquinho, mas carioca a meio gente uma hora mineiro, hein? chega lá. Você é um carioca meio mineiro, hein? Falta um pouquinho, mas daqui a pouco a gente, se Deus quiser, estamos trabalhando para chegar lá, para Hum, realmente ter uma relevância bacana no segmento. aham, Mas mais importante até do que os números é a realização. Assim, um projeto que começou do zero e para mim foi algo muito difícil, porque foi totalmente fora da minha zona de conforto, né? Sempre tive uhum, acostumado a estar atrás das câmeras, né? Assim, lá aham. na rádio, né, a gente tem nosso time de artistas, né, que são os locutores, Sim, os DJs, os meus aham, escritórios, né, também os artistas empresariados.
né? Então, tá na posição inversa, no início foi algo bem ali desconfortável, nervoso, eu sou ansioso, tenho tique, então a perna tremia igual um ventilador. Então, assim, até ficar uma coisa um pouquinho mais normal, demorou, mas acho que está indo para um caminho legal, graças a Deus, assim, tá uma linha assim de entrevistas, assim, de conceito que tem me deixado feliz, assim, a realização dele. Tuca, e o nosso tempo acabando, puxa vida, não parece, mas já foram 40 minutos de entrevista. Já? Já. Achei que tinha menos, achei que devia ter uns 20 e É, poucos. você é muito bom de entrevistar e muito bom de ser entrevistado. Estou muito feliz. É, esquece de mandar para mim o telefone da assessoria de Dilcinho, não, tá? Ah, o Dilcinho, ele estava com o Caldi, e aí eu acho que agora também tava os dois, eu não sei agora como é que está esse último, que eu tô aqui já há um mês e meio, mas estava o Caldi, e aí também entrou pode ser Paulo Paixão, Sim. que é um bem, É, é. é Uhum. um bem, 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 né? bem. É, isso. Eu acho que foi ele que entrou também. Então, ele e o Caldi. O Caldi é o que está com a gente desde o início, assim, Hum. que eu sei que é de fácil acesso, né? Tem a Paulinha também, que eu não sei se você conhece, que também trabalha que hoje em dia também está trabalhando até com a Juliette, Paulinha Domachowski, que ela também cuida muito dessa parte do Dilcinho. Depois vem aí, eu te encaminho. Eu acho que talvez a Paulinha seja um dos melhores caminhos. Tomara que sim. É, porque Tá. existem assessorias que, no caso, se tornam mais inatingíveis do que o próprio artista. E aí é É. complicado. Eu sei porque eu lido com mais de 40 assessorias, quase que diariamente. Aí, às Eu sei vezes, que a entrevista é minha, mas eu é, posso te fazer uma pergunta, que você até falou, né, da lista de perguntas e tal. Mas aí, até quando você acha realmente que é assessoria, ou às vezes a assessoria tem que apanhar porque é frescura do artista, mas o artista não pode apanhar. Então, a assessoria que bota a cara. Por exemplo, as perguntas. Até quando é o artista que fala, né? Pô, eu só vou se me mandar a lista de perguntas. Ou até quando é a assessoria realmente que bota essa bronca. não, eu sei quando é assessoria, estou acostumado. Ah, A pandemia me não, você tem esse ensinou. know-how, eu não tenho, então, A, por isso, curiosidade mesmo. eu comecei isso, eu tô já foram 200 entrevistas durante essa pandemia, mais de 200, com todos os artistas, de Paola Oliveira até o artista mais início de carreira. Paola Oliveira, inclusive, maravilhosa, espetacular. Mas às vezes a assessoria, aí eu vou te dizer, a assessoria cria essas, essas coisas para mostrar um certo trabalho. Entendeu? Eu sou assessora. Então, Entendeu? aham, Agora, tem artistas, sim. Tem artistas, sim, que tem, né? exigem uma série de coisas. E aí, meu querido, eu dispenso. Porque nesse país existe uma dezena, uma centena de artistas querendo uma oportunidade. Então, não Com é só o certeza. artista de milhões de seguidores que vai me fazer, que vai fazer. Eu acredito que você deve pensar assim. Não é o cara de milhões de seguidores, não. Às vezes tem um artista aí, cara, que você vai lançar e você, pô, explodiu daqui a pouquinho, sabe? Esse cara de milhões, às vezes, já deu muita entrevista, não tem nem tanto o que Que tirar. não tem nem o Às que vezes, se a tira. pessoa ali. É. Agora, tem artistas que eu converso com eles mesmo, então não tem assessoria. Então, é uma coisa muito complexa. Já vem fazendo sinal aqui, antes que desliguem na nossa cara, que a gente tem que fazer uma chamada aí. Mas é uma coisa muito Vamos nessa. complexa, porque eu lido direto com assessoria, então eu já entendo. Eu já Essa já entendo. tem essa maldade, né? Eu Tá, pergunto que, às vezes, a gente, como empresário, tem que absorver do artista, né? Putz, não deu para fazer esse show, tal, 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 porque o agente, né? Pelo menos na música, né? Eu sou, agora já, não sei se faz mais parte da entrevista, mas assim, eu sou filha da puta, não pode ser o artista, sempre tem que deixar o artista bem, né? Com contratante, com veículo. Não aí dá para vira, falar, tem assessor que o artista sofre. chegou em casa e não acordou, né? Você tem que Ó, falar que você agendou errado,
que você errou o horário, 1000 desculpas, o artista estava pronto, eu botei outro horário. Não vai falar que o artista não acordou para a entrevista, que o artista atrasou para pegar o voo. Você tem que você assumir tudo. E ele fica lindão na foto. Ele Então, não deixa eu falta te programa falar, de ó, TV, tem um ele quer ir artista... sempre em todos os programas. Exatamente. Tem um artista filha da puta, tem a assessoria filha da puta, tem o artista estrela, tem a assessoria estrela e tem a assessoria que sofre para burro na mão do artista, tá bom? E a gente, como eu já estou aprendendo muito, pelas palavras do assessor, eu já sei que é uma coisa que foi o artista que criou. Você está entendendo? Então, tem artistas que eu dispenso. Porque a gente não quer coisa, a gente quer falar da arte. Eu entrevisto aqui de todas as formas de arte, cara. Isso é muito importante. Tuca, queria te agradecer, tá? Nada, Pelo eu que te seu tempo. agradeço, pô. Foi super bacana o papo. Que bom, cara. Sou teu fã e acho muito legal. Você é um cara jovem que abriu as portas e, pô, e está abrindo portas. E isso é tão bom na nossa profissão, a gente fazer alguma coisa de bom, levar coisas boas para o público e também dar um pouquinho de atenção para quem está começando, cara. Isso é muito legal. Parabéns ao Budão Dia é isso. Show. A gente gosta de estar lançando realmente quem está começando. Porque esse que é o diferencial, né? Tocar o top 50 do Spotify é fácil, né? Exatamente. E eu quero te visitar lá no Rio, hein? O dia que você quiser, o dia que você quiser. Hoje até quero te pedir desculpa a correria. É que Não tem problema. aqui já são 9 da noite, amanhã eu embarco 8 da manhã para o Rio. Família, 2 filhos, aquela correria. Eu tive que improvisar aqui um cantinho aqui, até do hotel aqui, que eu consegui para falar rapidinho com você. Mas tá bom, a Mas no dia que conexão você tá quiser. boa. Você tá onde? Conta pra gente. Eu tô em Amsterdã. Tô aqui em Amsterdã. Beleza. Poxa vida. Que delícia de Cidade lugar, boa, meu cidade irmão. boa. Gosto Nossa, eu muito sou daqui. Hoje bateu uma apaixonado. friaca. Hoje Estou bateu uma apaixonado. friaca Mas o Rio boa também aqui. você vai encontrar uma friaca, tá? Pode ter certeza. Até que eu moro vou, porque eu moro na região serrana, eu moro ali em Petrópolis, então lá Vai é sempre pegar. geladinho. Vai pegar. Mas assim que você for ao Rio, quando você quiser, vai ser um prazer te receber lá. Tá bom, meu querido. Muito obrigado. Fechado? Foi um Nada, eu te prazer te agradeço o conhecer, convite. cara. Um prazer te conhecer. Prazer o meu. Beijão Obrigadão. para você, sucesso. Muito sucesso. Outro. Muito obrigado, igualmente. Tchau, Grande tchau. abraço.